Olá para todos e todas. Eu sou Marina, a gente está aqui no podcast Minas com Maria. Nós somos o coletivo Vozes Maria. Nós somos a candidatura compartilhada. Estamos aqui hoje, Thalita, Maria da Consolação, Luci, para conversar um pouco sobre a educação, a linguagem neutra e a importância da educação inclusiva. Nós que somos todas aí educadoras, professoras, né, formadas em alguma área na educação. Vamos trazer um pouco desse debate tão fundamental para a gente hoje, né? Importante da gente conseguir colocar essa luta nas nossas pautas na candidatura para a Assembleia Legislativa, na nossa candidatura a deputada estadual. Vamos começar, então, com a Maria da Consolação, para falar sobre esse tema, e depois seguimos com Thalita e Luci para trazer um pouco também da perspectiva política em relação à educação e à educação inclusiva. Então, gente, bom estar aqui para a gente conversar sobre a escola, né, a educação inclusiva. Eu quero trazer uma história. Assim, nós passamos um momento de um forte debate na rede municipal sobre a questão da educação inclusiva. Isso foi nos anos 2000, né, Luci? Foi mais ou menos ali pelos anos 2000. E o Clube dos Servidores, ele funcionava. Então, eu estava lá no Clube dos Servidores, uma mãe com uma criança com autismo, não, paralisia. A gente estava conversando, ela falando da escola, os problemas da escola, a infraestrutura da escola. E aí eu, né, fui trazer as questões nossas da educação e aí apresentei um argumento que nós da educação utilizávamos à época, que era: mas nós precisamos estar preparadas para receber as crianças na escola. E a resposta dela, nem foi a resposta dela, foi a reflexão que ela trouxe. Ela me deixou muito assim, ela falou assim: mas eu não estava preparada para ter uma criança com paralisia cerebral. Né? Porque é desse lugar que eu acho que a gente tem que começar, porque fica o desafio nosso, enquanto sociedade, de pensar uma educação libertadora, que inclua todas as pessoas na sua diversidade. E que o processo de construção seja esse processo de construção de solidariedade humana, e que a gente vá aprendendo junto com as outras pessoas. Né? Não tem algo que é acabado, já tem um conhecimento científico acumulado. Agora, essa conquista das pessoas com deficiência de terem acesso à educação regular, à escola regular, ela é uma conquista enorme. Né? Faz parte da pauta nossa, da luta da educação, e nós não podemos retroceder nela. Nós temos que avançar. Temos que garantir as condições físicas da escola, de acessibilidade, temos que garantir as nossas condições profissionais, de pensar esses tempos da diversidade humana dentro da escola. E esse debate ele vai em contraponto a um debate de privatização da educação, porque garantir uma escola, uma educação inclusiva, exige termos mais investimentos na educação, na escola, no ambiente escolar, nas pessoas que trabalham, nas pessoas que estudam. Né? Então, ter mais investimentos para a educação. E há um processo que ele quer ocultar, silenciar, fazer voltar para casa a diversidade humana que está hoje dentro da escola. E, a partir daí, constrói um processo de privatização da retirada de recursos do financiamento da educação. Então, esse elemento eu gostaria de trazer aqui. São esses elementos assim, para a gente pensar nesse debate como parte de um debate mais global, de uma concepção mais global de sociedade. Tá? Nós queremos uma sociedade que trate
a diversidade que garanta a igualdade de direitos na diversidade humana. É essa sociedade que nós queremos. E tem uma disputa... de concepção mesmo, de concepção, né? de outros setores. Não, da sociedade que quer que o diferente seja... O diferente para eles, ele seja escondido, exterminado, silenciado. Então, há uma disputa em curso do conjunto da sociedade, né, da lógica do lucro acima da vida, aqueles que não estão prontos para a produção, que não vão fazer o rendimento para o capital. Então, há essa disputa e ela entra na escola. E ela vai passar por várias outras áreas da sociedade. Então, é estarmos atentos e atentas que esse debate ele tem a ver com uma concepção de sociedade que nós queremos, porque a educação ela é estratégica na disputa de concepção de sociedade. Sem dúvida. E quando você fala dessa questão de concepção de educação, né, e essas disputas que a gente está vivenciando nesse momento, a gente tem que falar necessariamente sobre os processos de financiamento e as concepções pedagógicas que a gente vê nesse momento que está tão forte em disputa na escola pública, que é a escola que a gente defende, né? A escola pública, gratuita, laica, estatal, plural, democrática, e que muitas vezes essas concepções, elas individualizam, elas dizem que a responsabilidade é do sujeito, então é da criança, do estudante, da estudante, né? E da família. E aí diz que a escola ela não precisa fazer o que ela deve fazer, o que ela tem que fazer, porque responsabiliza individualmente tanto as famílias quanto os estudantes. Então, quando a gente traz um debate da importância das políticas públicas, da construção de um financiamento que viabilize as propostas pedagógicas que são inclusivas, né, que valorizam inclusive uma concepção de educação que não é só inclusiva no sentido para as pessoas com deficiência, sim, mas também para as populações periféricas, para as populações negras, para as populações indígenas, para as mulheres, né, para as populações LGBTQIA+, que a escola, que eu costumo dizer, que é o lugar da diversidade. Quando a gente avança historicamente na ampliação de vagas, né, e a escola pública, ela não passa mais a selecionar, né? A gente tem muito essa concepção do senso comum, né, que a escola pública antigamente era melhor, mas ela era melhor porque ela selecionava, porque ela escolhia, né? Será que isso é, de fato, a concepção de melhor que a gente deseja? Então, quando a gente tem uma ampliação que a gente diz de universalização da escola pública, que hoje, infelizmente, a gente está vivenciando um processo contrário, né? Uma retirada de vagas. A gente está vivenciando quem está em sala de aula, quem está na escola, vivenciando o cotidiano da escola, está vendo que a gente está tendo um esvaziamento das crianças e dos adolescentes. Onde estão essas crianças e esses adolescentes, né, no processo de empobrecimento das famílias? Estão trabalhando, né? Estão trabalhando e estão deixando de ir para a escola. Então, quando a gente vivencia esse processo histórico de ampliação de vaga, que foi um processo de luta, a gente não seleciona mais o estudante, a gente não seleciona mais aquela criança, aquele adolescente. E a escola pública é esse lugar da diversidade, esse lugar que não seleciona e que a gente precisa avançar mais ainda para que ele não só esteja na escola, né? Para que ele também esteja com qualidade, para que ele sinta desejo de estar ali, para que ele, né, sinta desejo de estar ali, queira estar ali. E essa escola, que é um lugar de liberdade, que é uma escola que a gente luta, uma escola de liberdade, uma escola inclusiva, uma escola democrática, uma escola que esses estudantes eles possam ampliar o máximo as suas capacidades, né? É uma escola que precisa de política pública, é uma escola que precisa de financiamento público, né? E é uma escola estatal, que é importante a gente dizer isso, porque o Estado no nosso entendimento, a partir de uma sociedade democrática, né, aquele lugar que vai possibilitar as concepções diversas que a nossa sociedade tem, né? Se ele não é estatal, como a gente tem visto aí, algumas concepções que dizem que pode ser privado, pode ser uma escola pública, né, mais da iniciativa privada, proporcionando o financiamento para o privado, ela não vai ter ali as concepções, as diversas concepções que o Estado, muitas vezes, ele abarca aí com os princípios da gestão democrática e da transparência. Então,
a gente entende que essa escola inclusiva, né, ela é uma escola que ela deve dialogar com as comunidades, ela deve promover necessariamente sempre um diálogo democrático, inclusive com os próprios estudantes, né? E aí, por isso, a importância da gente dialogar também sobre esse elemento que faz parte, né, das reivindicações mais recentes, que é a linguagem neutra, né? Entende-se, né, os movimentos LGBTQIA+, entenderam que é importante a gente considerar, né, e a escrita ela é estabelecida por um processo de luta também, né, e de imposição de um pelo outro, né? Então, a gente no Brasil, por exemplo, tem essa, não só no Brasil, né, mas essa tradição de sempre nomear aquilo que é dito sem gênero, né, pelo gênero masculino. Só uma parte, Thalita, assim, quando nós começamos o movimento de mulheres dentro da CUT, Lucy vai lembrar, nas assembleias, a gente fala os professores, as professoras, os trabalhadores e as trabalhadoras, as pessoas ficavam assim olhando pra gente, e aí a gente começou a usar a roupinha, que foi um período, né, disso, né, de colocar isso, que é um debate. Nós temos, e os próprios bilhetes nas escolas diziam, senhores pais... Aí a gente foi senhor pai, mãe, responsáveis. Porque tem uma diversidade de adultos que são responsáveis pelas crianças. Agora a gente fala família na minha escola família, mesmo. A gente fala família, porque existem várias famílias. Isso é linguagem neutra. É dizer que isso é linguagem neutra. Exatamente. Para as pessoas entenderem que quando está falando de linguagem neutra, o bilhete vai família. Isso. Thalita, você podia falar um pouco quem é você, quem é a Thalita, com o que você trabalha, qual movimento que você faz parte? Então, sou Thalita Barcelos, né, sou professora de História da Rede Municipal de Educação de BH. Hoje eu estou ainda no Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte e faço parte da Rede Nacional, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a rede da campanha, né, que é uma rede que tem aí professores e professoras do Brasil inteiro. A gente fica num debate intenso sobre as disputas do sentido da educação, que é isso que eu trouxe aqui um pouco, né? A educação pública, gratuita, laica, plural, de qualidade social e estatal. E a campanha faz um trabalho também assim fundamental na pressão no Congresso Nacional para aprovação né? da legislação, né? Então, mesmo na pandemia... Isso. A gente foi responsável em 2020 pela disputa, nós fomos a principal entidade de luta e de articulação e de disputa de estabelecimento do Fundeb, que era um fundo que tinha um prazo definido para acabar, e em 2020 ele se tornou constitucional, né? A gente continua na luta pela regulamentação, que a gente tem vivido processos de regulamentação, né? E a gente fala que a campanha ela é uma entidade de advocacy, que é justamente essa articulação junto ao Congresso Nacional e às forças políticas institucionais, para que, principalmente, né, uma pauta muito importante para a gente é a pauta do financiamento público. A gente entende que não é possível se estabelecer uma educação com todos esses princípios se não tem financiamento, que é isso que a gente está dizendo. Essa preparação dos professores para a construção de uma escola pública verdadeiramente inclusiva, ela passa pela valorização docente. Essa valorização docente, além de formação, além de estrutura de trabalho, ela também envolve a remuneração, uma remuneração de qualidade, né? Uma remuneração que, de fato, valorize os professores, mas também uma estruturação das escolas públicas, né? O próprio CAC, que é o custo aluno qualidade, é um conceito, uma concepção que entende que a escola tem que ter o mínimo, né? A escola tem que ter biblioteca, a escola tem que ter uma rampa acessível, né? E se não tem que ter quadra, tem que ter uma cantina bem estruturada. E se a gente não tem isso, a educação de qualidade ela não pode se fazer nesses espaços, né? Lucy, tem algo que você queira dizer para nós em relação ao tema de hoje? Tem, assim, quando a gente vai ficando antiga de tempo, né? Eu já sou... É bom porque a gente tem um panorama que é o seguinte: essas questões que Thalita vem trazendo, aí eu penso assim, que bom. Por quê? Eu sou de um tempo, tanto enquanto estudante quanto profissional, na minha formação de magistério, lá nos anos 80,
a briga era a palavra era democratização do ensino. Quer dizer, a gente estava falando do acesso, porque não tinha escola para todo mundo. Era naturalizado que tivessem pessoas fora da escola, e era grande parte da população. E hoje, quando a gente está falando dessas questões, assim, em termos de espaço físico construído, não é mais a disputa. Então, eu acho que a gente está chegando num nível de sofisticação e que é lógico que é preocupante o retrocesso, e entendendo a educação como um espaço uma questão que ela não é só escolar, ela é ampla. Então, assim, depois de ter encerrado carreira na rede municipal, e lembrando das histórias e de tudo, das formações, das questões, das disputas, movimento sindical, é um processo dinâmico que vai muito além do conhecimento, vai muito além só da relação didática que é colocada ali. Então, quando a gente fala de inclusão, é compreendendo que o aprendizado ele se dá nas relações. Então, assim, quando a gente fala, é difícil para a gente, enquanto profissional, porque quando a gente fala, às vezes as pessoas acham que a gente está romantizando, que a gente não passa por dificuldades, que não tem perrengue, que não tem... Mas a gente não é formado para lidar com as diferenças. E aí a gente está falando aqui, e essa diversidade, a gente vai conseguir ser um mundo melhor a partir do momento que no processo de desenvolvimento, principalmente educacional, escolar das pessoas, elas aprenderem a conviver, elas saber que tem pessoas com diferenças, né, no corpo, na cor, na religião, e ela só vai saber que existem essas diferenças a partir do momento que convive. Porque o grande problema nosso é a invisibilidade, né? Era tradicional isso, daí esconde todo mundo, faz as colônias lá distantes para ninguém saber que existe aquele tipo de pessoa. Então era a questão dos manicômios, as escolas especiais. Então, é isso, né? As escolas especiais. Então, assim, eram tão especiais que a gente não sabia nem o endereço. E até os profissionais eram muito especiais, que a gente nem conhecia quem eram os profissionais. Então, quando a gente traz isso para visibilidade, é conflituoso. E eu acho que a gente é uma geração privilegiada de fazer parte dessa transição. Quer dizer, a gente está na turbulência, porque conseguiu vivenciar o momento de que não tinha nem prédio. Aí a gente conseguiu, a partir de muita luta, muita discussão, a gente hoje tem até... Comprava o livro didático na Galeria Ouvidor. Comprava o livro didático, tinha aquela coisa toda. Então a gente avançou em muitos aspectos, eu acho bom destacar isso. Avançou em muitos aspectos e, assim, eu sou otimista, eu gosto de dizer a palavra otimista, porque diz que o otimista é porque ele luta em defesa do que ele acredita, né? A gente é pessimista, e quem é pessimista fala, eu não acredito, pronto, então deixa lá do jeito que está. Então, eu sou otimista no sentido de mais, né, ao longo do tempo, no decorrer do tempo, o que a gente pode alcançar. 100% também não vou chegar nesse ponto, mas eu acho que quando a gente está já nesses aspectos, já demonstra assim, que a gente já avançou dentro do que a gente defendia e acreditava. Por isso eu continuo otimista, porque eu acho que a gente vai continuar avançando mais. E isso, assim, é até engraçado. É um gesto de amor. Fala, nossa, pode a gente falar de política, falar de amor? Porque é por amor que a gente trabalha. A gente ama até as pessoas que sacaneiam a gente. Porque quando a gente está defendendo um mundo melhor, não é para mim, não é para você, não são para as pessoas que eu gosto. É um mundo melhor para todo mundo. Até para essas pessoas que falam um monte de absurdo a nosso respeito. Mas eu queria... isso que a Lucy está falando dessas coisas que a gente é antiga, né? Estava lembrando aqui do livro na Galeria Ouvidor. Então, não tinha livro, né? Não tinha livro didático. A família da gente tinha que ir lá comprar, a gente apagava tudo. Então, a luta
em defesa da escola pública, que é parte da história da nossa geração de trabalhadoras em educação, de professoras, né? Nós somos professoras dos anos iniciais. Vocês duas são professoras dos anos finais, né? Então, o que nós pegamos dessa luta, de lutar para ter merenda, para ter livro didático, para uniforme para as crianças, não pagar taxa, transporte escolar. Não, ter transporte no bairro, né? Porque quando a gente começou, nas escolas que nós começamos a trabalhar, não tinha busão para chegar lá. A prefeitura levava, né, transportava as professoras pela cidade em ônibus especial. Então, é lutar para ter transporte, saneamento básico, asfalto, né? Foi uma luta, é uma história de participação na luta em defesa da educação e, junto com a educação, na melhoria das condições de vida das populações que das são populações atendidas pela escola, né? Isso, é muito importante eu dizer da minha trajetória, né? Eu não nasci em BH, mas vim pra cá, tinha 5 anos de idade, meu pai era metalúrgico, foi demitido e veio para Belo Horizonte tentar a vida, né? Então, fui criada num bairro de ocupação, que é o Jardim Felicidade, né? Conseguiu recentemente, no início dos anos 2000, 2008, se eu não me engano, que a minha família conseguiu a escritura da casa onde que meu pai e minha mãe moram hoje. E como que a escola, e aí eu preciso dizer, a escola plural, né? E aí eu sempre faço a defesa da escola plural, que a gente teve aí, infelizmente, um processo de descrença da escola plural e até de dizer que a escola plural não era uma escola de qualidade. Porque, diante de uma situação, no início da década de 90, em que o bairro Jardim Felicidade não tinha saneamento básico, né? Casas de lona, as famílias com muita dificuldade. Estava contando isso, né? Pra Maria, não contava com chão de barro, né? Eu me lembro que a minha mãe amarrava sacolinha para levar a gente na escola, sacolinha no pé para levar a gente na escola. E o quanto que a escola plural, enquanto uma escola que era um espaço democrático para as crianças e para as famílias, como que a escola plural, enquanto uma escola que tinha muitos eventos fora do bairro, então mesmo com toda a dificuldade, vinha o ônibus, levava a gente para museu, levava a gente para parque, levava coisas que aquelas crianças ali daquela comunidade jamais teriam condições de ter, né? E eu entendo que hoje, né, a educação, ela foi muito importante para a história da minha vida. Minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, extremamente inteligente, tem a 4ª série, né? E eu e a minha irmã temos curso superior, eu tenho até mestrado. Como que a educação foi transformadora na minha vida, e a escola pública, né? A escola pública tem esse lugar dessa escola, né, pública no meu bairro, que foi ali parte do processo de transformação desse bairro, das lutas. Eu me lembro como que a escola se envolvia na luta pela reivindicação do saneamento básico, sim, de melhoria do córrego, né? Porque passa um córrego que constantemente é poluído e tem lixo, e a escola se envolvia, a gente fazia reivindicação, fazia manifestação no bairro. E como que eu estava falando para a Marina, quando estava vindo, essa integração que tinha da escola com a comunidade. Nós lutávamos pelas coisas, junto com a comunidade, pelas coisas da comunidade, e a comunidade lutava junto conosco pela melhoria da educação. Então, as nossas manifestações diziam famílias inteiras nas nossas greves. Então, é urgente resgatarmos. Quando esse pessoal vem lançar discórdia, ódio no coração das pessoas contra nós professoras, é porque eles não querem a nossa união, né? Eles querem inventar coisas, que vocês estão sendo isso e aquilo, separar-nos, porque essa é uma estratégia para minar a escola, né? Para destruir a escola. É separar a família, estudantes, de quem trabalha da escola, porque a história dessa cidade é marcada pela união desses segmentos na construção de melhorias e discutir educação enquanto um processo, né? E quando você estava falando, Thalita, dessa inclusão, a Lucy, né, nós dos anos iniciais, havia uma discussão para a gente das professoras alfabetizadoras, né? Que a gente começou, tinha as turmas forte, fraca, né? Não, que a gente tem que parar com isso. Por quê? Porque quando separava as turmas fortes e fracas, você tinha uma discriminação social,
muitas vezes de gênero, de raça. De gênero, de raça, dentro da comunidade. Eu lembro que na nossa escola, quando nós começamos a trabalhar numa perspectiva construtivista, aí nós íamos, na turma ia ter fortes, fracos e médios, vamos dizer, tudo, as turmas misturadas, e fizemos esse debate com a comunidade. Então algumas pessoas falam assim, mas vamos misturar os meninos do bairro? Sim, nós vamos misturar as crianças, elas estão misturadas na escola, elas têm que estar misturadas na sala de aula. E como que isso tem repercussão na carreira? O que é que os governos têm feito? Os governos vêm e falam, e é preciso a gente prestar atenção nisso, vêm e falam que vão pagar as pessoas de acordo com o rendimento dos estudantes, né? E aí as pessoas às vezes caem nessa armadilha de retroceder a um processo que a gente tinha avançado, porque nós não queremos receber por desempenho de estudante. Nós queremos que todas as crianças tenham desempenho dentro do seu processo de desenvolvimento e tenham as condições para desenvolver plenamente. E isso exige financiamento. Isso exige financiamento, vamos dizer, investimento financeiro, investimento social, né, investimento de solidariedade do conjunto da sociedade. E só para eu terminar assim, que é um compromisso nosso aqui, dessa candidatura e do coletivo Vozes Maria, que é uma das coisas que tem uma urgência. Nós temos 1.247.010 pessoas em Minas Gerais, com mais de 15 anos, que não foram alfabetizadas. Então, nós precisamos erradicar o analfabetismo em Minas Gerais. Isso tem que ser um compromisso nosso, né? Do conjunto da sociedade. E é algo que a gente, por essa trajetória que nós temos aqui coletivamente, nós estamos comprometidas com isso. A gente já chega. Não, pode encerrar, tá? No final do nosso podcast Minas com Maria, na pauta da educação inclusiva. E agradecer vocês por esse momento, pelas contribuições, e que a gente possa ter, sim, fortalecimento dessa pauta, né, na nossa candidatura, e que a gente possa ecoar e que a gente ocupe a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para trazer um pouco mais de dignidade, para trazer uma educação de qualidade, uma educação inclusiva para as pessoas em Minas Gerais. É isso. Muito obrigada a todas pela participação.